Oi, pessoal. Então vamos lá, vamos começar as nossas correções. Então a gente vai utilizar hoje tanto o livro positivo quanto o caderno de atividades de geografia, na parte de geografia. Então a gente vai começar a correção com o livro positivo das páginas 13 até a página 16. Essas atividades a gente já tinha começado a fazer em aula. Então, lá na sexta-feira anterior, nós tínhamos começado a fazer. Então, a prof vai começar a corrigir essas atividades do livro positivo. Pegaram lá o livro positivo? Pegaram? Tô esperando. Pegaram o livro positivo? Vamos abrir na página 13. O que tem na página 13, então? Ela começa mostrando pra gente o crescimento da população brasileira. Então, tem ali um gráfico, né, pra gente analisar esse gráfico com dados sobre o crescimento da população brasileira entre os anos de 1872 e 2010. Então, ele tem um gráfico, apresenta um gráfico crescente ali pra gente, né, do número da população. Desde 1872, vai crescendo até 2010. Vocês conseguem acompanhar ali no gráfico e também no livro de vocês, então. Então, tem um crescimento dessa população em milhões de habitantes, ok? O que continuando ali na página 13 tem ali embaixo, né? Tem um menininho pensando. O que o menininho tá pensando? Por que a população brasileira cresceu tanto? Então, o que será que aconteceu? Então, com base naquele gráfico, a gente tem 3 perguntas ali. Tem a pergunta A, tem a pergunta B e tem a pergunta C. Então, a partir do gráfico, a gente vai responder. O que tem ali na pergunta A? Quantos habitantes havia do Brasil em 1872? Quantos tinham? Então, vamos ver, em 1872 tinham 9.930 habitantes. E depois, no ano de 2010, quantos habitantes tinham? No ano de 2010, teve um crescimento numeroso, né? Passou para 190.775.799 pessoas, né? Então, de habitantes. Então, teve um crescimento de 1872 até 2010? Teve, né? Teve um crescimento bem numeroso. Então, também na B, pergunta qual é a diferença desses dados entre os 2 anos. O que revela, né, essa diferença? Revela o que a gente acabou de falar, né? Que houve sim um crescimento na população nesse intervalo de tempo. Aconteceu sim um crescimento. Agora a C pergunta assim, em sua opinião, o que pode ocorrer com a população brasileira nas próximas décadas? E daí, o que vocês acham? O que será que vai acontecer? Qual será a opinião de vocês? Será que vai crescer um número maior ou não? Vai, né, gente? Então, vai crescer sim. O crescimento ele está abrangente. Então, conforme os anos vão passando, o número de pessoas está crescendo. A gente tem ali no mapa também um QR Code que, se vocês quiserem dar uma olhadinha, mostra o crescimento, o avanço populacional que está acontecendo, então, nesses anos, certo? Na página 14, então, a gente continua analisando os dados do gráfico e percebemos que entre 1872 e 2010 houve um crescimento de cerca de 180 milhões de habitantes, né? Aqui também está falando um pouquinho dos fatores que contribuíram para que isso acontecesse. Entre eles, então, eu destaquei, vocês vão destacar lá no livro de vocês, tem a grande quantidade de imigrantes que o país começou a receber. Quem foram esses imigrantes? Os portugueses, os espanhóis, os italianos, os alemães, os japoneses, que foram um dos principais grupos que migravam para o Brasil, né? E também o grande crescimento natural ou vegetativo da população brasileira. Então, o que é esse crescimento natural?
É a diferença entre a taxa de natalidade, o número de nascimentos, e essa taxa de mortalidade, que é o número de mortes. Isso sempre registrado com um grande número de pessoas, entre 100 ou 1.000 habitantes, no período de um ano, mais ou menos, para isso acontecer. Também temos ali embaixo, que a prof também destacou, e vocês vão destacar no livro de vocês, que entre os anos de 1870 e 1940, muitos povos eles migravam para o Brasil em busca de quê? De melhores oportunidades. Nesse período, o crescimento da população foi mais lento, pois a taxa de natalidade quanto a taxa de mortalidade, elas eram elevadas. Isso quer dizer o quê? O que isso significa? Que com muitos nascimentos havia também muitas mortes, e que ocorriam por causa do quê? Da falta de medicamentos e das precárias condições de saneamento básico. Então era isso que acontecia. Para falar um pouquinho do saneamento básico, tem o QR Code ali embaixo na página 14, que fala um pouquinho das estações de tratamento, as estações de água, do esgoto, que eram precárias naquela época. Vocês podem entrar ali com o QR Code de vocês para ver, certo? Continuando depois na página 14 ainda, diz que a partir do quê? A partir de 1950, houve melhoria nos serviços de saneamento básico e significativos avanços na medicina. Com essa descoberta, muitos medicamentos e as campanhas de vacinação e a taxa de mortalidade diminuíram. Então, o que aconteceu? Com esses avanços, diminuiu a taxa de mortalidade. Campanhas de vacinação também aconteceram, crescimento maior da população aconteceu aí, nesse momento, então. Então, o livro na página 15, o que diz lá na página 15, né? Tem uma pergunta. Você sabia que nas últimas décadas os centros demográficos registraram uma tendência a diminuir o crescimento da população? Isso significa que, apesar da população continuar crescendo, há uma redução na taxa de natalidade do país. Então, as famílias brasileiras, elas estão tendo menos filho. Por que será que estão tendo menos filho? A gente vai ver isso também. Continuando ali na página 15, tem 3 questões para a gente responder. Então, a gente vai pegar o nosso lápis, a nossa borracha, para a gente corrigir, certo? Corrigindo, colocando certinho do lado quando tiver certo, fazendo a correção correta quando tiver alguma coisa que não está legal. A número 1 pergunta que fatores contribuíram para esse crescimento da população entre os anos de 1872 e 2010. Quais foram esses fatores, então? A grande quantidade de imigrantes que o país começou a receber e o crescimento natural da população. Essa é a resposta correta, então, da número 1. A número 2, explique o que é crescimento natural ou vegetativo. A prof já explicou, né? É a diferença que tem entre a taxa de natalidade, que é das pessoas que nascem, e a taxa de mortalidade, que é das pessoas que morrem, registrada em um grupo de 100 ou 1.000 habitantes no período de um ano. Depois, a número 3, utilize a expressão e as palavras do quadro abaixo para explicar os principais fatores responsáveis pela essa redução de taxa de mortalidade. Então, a partir da década de 1850. Eu coloquei ali os principais fatores, vocês vão olhar o que vocês colocaram a partir do texto que a gente leu, né? Então, quais foram esses principais fatores? A redução da taxa de mortalidade, a melhoria das condições de saneamento básico, o avanço da medicina, a descoberta de medicamentos e as ações em combate e prevenção às doenças. Sobretudo, o que aconteceu? As campanhas de vacinação. Vocês vão, então, organizar de vocês, ver se está faltando alguma coisa ou não na resposta de vocês, se estão todas as expressões ali que tinha para a gente colocar. Se está correto, pode passar para a próxima. A próxima página 16 fala um pouquinho, né, na número 4, para assinalar a alternativa que explica corretamente a afirmação. Fala também da população brasileira, que ela vem crescendo menos nos últimos anos. Então, por que isso está acontecendo?
pela diminuição do crescimento da população brasileira, estando associada à queda da taxa da natalidade. Então, o que isso representa? O número de pessoas que estão nascendo é menor com o número de pessoas que nasciam antigamente, certo? Continuando na página 16, a gente tem um textinho, né, que é para ler e resolver as questões propostas. O que diz no textinho? Falando, então, que nos últimos 10 anos o número de filhos que a mulher tem diminuiu. Por que será? Porque quanto maior o nível de instrução, menos filho elas têm. Esses dados são do censo de 2010, revelam, então, que essa taxa de fecundidade, número médio de filhos que a mulher tem durante o seu período de vida, né, baixou de 2,38 em 2000 para 1,86 em 2010. Então, as mulheres que têm mais instruções, que são mais estudadas, que já têm o ensino superior completo, elas têm menos filhos do que as mulheres que não têm. Então, os estudos têm uma consequência, uma instrução maior nesse nível de instrução para ter ou mais filhos, conforme os dados do censo de 2010. Temos ali também, né, na página 16, algumas questões, o assunto do texto, que vocês vão colocar lá, então, né, que é a taxa de fecundidade do Brasil. O que é essa taxa de fecundidade, que é uma estimativa do número médio de filhos que uma mulher tem ao longo da vida. Tem também que os dados do censo de 2010 revelam sobre a taxa de fecundidade no Brasil, que houve, então, uma queda nessa taxa de fecundidade nos últimos 10 anos. E depois, por último, segundo o texto, há alguns fatores responsáveis pela queda. Quais são eles, né? Foi o que a gente falou. As mulheres sem instrução ou com o fundamental incompleto têm cerca de 3 filhos, diferente das mulheres com ensino completo superior, que têm em torno de 1 filho só. Então, isso a partir dos dados do censo. Depois tinham 3 questões para vocês registrar no caderno. Vocês vão fazer lá no caderno de vocês, de geografia. Quantos irmãos seus avós paternos e maternos têm? É uma pesquisinha, né? Quantos irmãos seus pais ou responsáveis têm? Quantos irmãos você tem? Isso vocês vão colocar lá no caderno de geografia. Certo, gente? Agora, então, a gente trocou de livro. A gente vai pegar o CDA para corrigir as páginas da 63 até a 66. Então, o que a gente tem lá primeiro, na primeira atividade da página 63? A gente tem qual é a resposta correta? Conjunto de pessoas que habitam um determinado território, a população, né? A B, grupo de pessoas que apresentam características comuns, físicas e culturais, etnia. Sigla do órgão do governo federal que reúne diversas informações sobre o nosso país. IBGE, já trabalhamos, né? Depois, na D, é realizado pelo IBGE a cada 10 anos. O que a gente aprendeu sobre isso? Indica a quantidade de moradores, isso mesmo, censo demográfico. E a última, o Brasil é um país que tem uma população numerosa, portanto é um país populoso. Muito bem, corrigindo lá as questões número 1, então, da página 63. Na número 2, vocês tinham que utilizar aquele espaço para distribuir um caça-palavras com as palavras da atividade anterior. Então, vocês têm que colocar as palavras. Eu estou colocando as palavras ali, mas vocês vão organizar esse caça-palavras da forma que vocês acharem melhor, não esquecendo que tem que ter censo demográfico, etnia, população, IBGE e populoso. Depois, quando a gente vai voltar para as aulas, a prof vai ver no livro de vocês, então, essa atividade, ok? Passando para a página 64, ela tinha uma atividade que vocês deveriam fazer, substituindo os códigos para achar as respostas. Então, a gente ficou com a primeira saúde, depois transporte, depois segurança, depois educação e depois saneamento. Bem facilzinho de fazer, né? Nem atividade de 5º ano isso.
Então, estas são as palavras que vocês descobriram através do código. E depois, por último, na número 4, tinha que pintar os retângulos contendo as informações que podem ser coletadas pelos recenseadores do IBGE. Então, quais são essas informações? Então, a gente tem ali 4 retângulos para serem pintados, condições de saneamento, gênero masculino feminino, informações sobre os moradores e características do domicílio. Então, essas 4 são as informações. Passando para a página 65, a gente tem a atividade número 5, onde a gente tem uma árvore genealógica da família Diana e a gente tem que marcar as alternativas corretas quanto a isso. Então, quais são essas alternativas corretas, né? Quais são elas? Então, primeiro, na geração dos bisavós de Ana, a taxa de natalidade era alta. Depois, os números de filhos foi diminuindo a cada geração. E os pais de Ana formaram uma família menor do que a dos seus avós e bisavós. Então, essa alternativa correta é a alternativa C. A prof não marcou ali, mas vocês vão marcar. É a alternativa C. Depois, a última, sobre a 6, da página 65, sobre as taxas de natalidade ou fecundidade do Brasil, para assinalar as respostas corretas. Então, é a A, a C e a E são as respostas corretas, então. O crescimento vegetativo, a taxa de fecundidade na C e a E entre 1872 e 2010 houve um crescimento acelerado. Eu marquei ali, então, as alternativas corretas, né? Fiz um risco embaixo para destacar a A, a C e a E. E por último, a última atividade, a gente tinha que reescrever as frases que não assinalamos na questão anterior. Então, eu reescrevi ali que atualmente a taxa de natalidade no Brasil vem diminuindo, pois as famílias estão tendo um número menor de filhos. E na D, a partir de 1950, houve uma melhoria nos serviços de saneamento básico e avanços na medicina. E com isso, o crescimento natural da população brasileira aumentou, pois houve a diminuição da mortalidade. Então, na questão 7, a gente tem a alternativa B e a alternativa D. Ok, então?